Boa noite, boa noite, boa noite, povo de Deus! Como é que vocês estão? Pois é, entrei um pouquinho mais cedo pra ver como é que tá a situação aqui, porque eu não sou muito acostumada a fazer live, não. Então, vamos ver como é que funciona. Hoje a gente vai conversar com nada mais, nada menos do que o nosso querido Hugo Santos. A gente vai esperar ele entrar pra gente bater esse papo maravilhoso. Boa noite, Lourdes! Como é que você tá? Quem já tá entrando, vai colocando aqui de onde você tá falando, pra poder a gente já ir começando a interagir. Eu, enquanto isso, vou me apresentar pra vocês. Talvez vocês já tenham visto alguns vídeos meus, mas eu vou me apresentar. Eu sou Delane Maria. Eu sou cantora, compositora, pregadora, ainda no começo, e evangelizadora também, tudo isso no começo. E como a minha área de evangelização trabalha muito na música, eu senti que eu deveria focar muito nisso e mostrar como os cantores vivem a sua espiritualidade católica. Porque o catolicismo em si não é só música. É também. Mas é principalmente o amor maravilhoso, a Eucaristia. Então, eu vim trazer exatamente essa forma de viver. A gente vai esperar o Hugo. E enquanto isso, eu fico... Olha aí, minha conterrânea, tá vendo? Lourdes. Eu já disse que qualquer dia desse eu vou lá na casa da Lourdes. Eu sou de Recife, tenho 45 anos, esse ano faço 46. Tenho 3 filhas, moro com minhas filhas e com a minha mãe. Oi, Márcio, tudo bom? Márcio, de onde é que você tá falando, Márcio? Conta aí pra todo mundo. E eu tô vivendo essa evangelização. E hoje nós vamos conversar sobre o processo, né? Processo de conversão. E eu chamei o Hugo. Olha, a terra do meu pai, Ceará. E ele aceitou, graças a Deus. E a gente vai esperar para que ele entre. Enquanto isso, eu queria que vocês me dissessem. Fico muito feliz que você acompanha meus vídeos, Márcio. Eu ainda estou muito no início de tudo, mas é muito bom ver que pessoas já estão acompanhando. Eu queria que vocês dissessem aqui, antes dele entrar, qual é a música dele que vocês mais gostam. Por quê? Vai que ele canta, né? Não sei. Eu gosto de várias, mas assim, eu tenho meu xodózinho, que é Queima de Novo, eu não vou mentir não. É bem a minha cara. A minha filha vive cantando essa música aqui, todo dia ela canta essa música. Porque essa música é linda, então não tem como não cantar. Você é de que estado, Márcio? Oh, de que estado não, de que cidade no Ceará? Quente no Ceará também, porque aqui em Recife eu tenho a sensação de que eu estou vivendo no air fryer. Cidade de Acaru. Nosso querido Hugo entrou. Eu não sei como é que chama. Hugo, se você puder pedir pra entrar, eu aceito, porque eu não sei como chama ainda aqui. Eu tô aprendendo a fazer essas lives. Jesus Cristo. Deixa eu ver como é que faz. Calma. Convidar pra participar. Aí, ele vai ter que pedir. Aqui tá um absurdo de calor, minha gente, é sério. Recife não tá normal de calor, não.
Meu querido Hugo, boa noite, salve Tudo Maria, bem? tudo bem? Deixa eu só ligar o Muito microfone prazer em aqui. falar com você. Você não tem ideia de como é bom poder falar com você, conversar sobre esse processo de conversão diária. Eu Tá agradeço escutando? muito a disponibilidade. Estou me escutando. Está me escutando direitinho? Tô. Pronto. Então, eu queria de novo agradecer e pedir que, quando você estivesse pronto, que se você pudesse fazer uma pequena oração para a gente começar com o Espírito Santo junto. Vamos? Vamos sim. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor Jesus, nós queremos invocar o Teu Espírito sobre nós e a todas as pessoas que vão entrar nessa live no dia de hoje, para que essa live seja frutífera, que ela dê bastante resultado e que ela seja uma grande experiência para aqueles que nos ouvem, para que a tua glória permaneça e que o seu nome seja exaltado, porque é para isso que nós vivemos e é isso que nós buscamos. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sim. Pois é, primeiramente, eu quero dizer que eu gosto muito das suas músicas. Eu tenho uma mini fã sua aqui na minha casa, Hum, que hum. canta a sua música praticamente o dia inteiro. Tem Que 8 bonitinho. anos. E é uma onda, é bem engraçado. Mas, sem muitas delongas, para não ficar muito extensa a live, eu Certo. queria, eu queria falar contigo o seguinte. Boa noite, Marcos, tudo bem? Eu queria falar contigo o seguinte. Eu vi umas entrevistas suas e me chamou muito a atenção o teu começo, o teu processo de conversão, que foi muito cedo, né? Você Sim, sentiu aquela necessidade de Deus com 12 anos, aí foi para uma denominação protestante e depois se converteu ao catolicismo, embora você tenha vindo de uma família católica. Mas eu sim. queria saber assim, como é que se deu esse processo? O processo não do momento em que você teve encontro com Jesus, mas depois do encontro. Porque depois do encontro existe um processo, né? Aham. Eu costumo dizer que a gente tem 3 encontros com Jesus que são importantes. Lógico que a gente tem muito mais, né? Mas eu considero 3 encontros muito importantes. O primeiro, que é um impacto, que é quando você tem aí um encontro, que isso é novidade, é a novidade do Espírito Santo, a novidade da conversão, a realidade da vida religiosa. Esse primeiro encontro eu tive com Jesus, assim, bem novo. Foi uma experiência particular. E aí, a partir dessa experiência, eu quis procurar Jesus de alguma forma. Eu não tinha ideia do que era Jesus, né? Eu só tinha ideia de que ele existia, eu sentia ele. Isso se deu assim, com 5, 6 anos de idade. E aí, quando eu fiz 12 anos, eu fiz a minha primeira comunhão. E aí, na primeira comunhão, minha mãe e minha avó, muito católica, eu morava com elas, né? Na minha primeira comunhão, eu tive aí uma decisão para tomar, uma primeira decisão para tomar, só que eu não conseguia sentir mais Deus, esse Deus que eu sentia no início, eu agora não sentia mais e eu fiquei meio que desesperado, porque como assim eu não sinto mais Deus, né? Como é que vai ser isso? Então eu fui procurar Deus em todas as possibilidades e denominações que eu procurei, que podia procurar na minha vida. Passei por todas as religiões, assim que você imaginar. Fui para Seixonoye, Umbanda, Quimbanda, fui para a igreja evangélica e aí lá na igreja evangélica, por causa dos meus primos, eu acabei ficando, né? Porque se você conhece assim, mais ou menos a igreja evangélica,
Você sabe que uma das coisas que são fortes na igreja evangélica é a acolhida. A acolhida é uma coisa muito, muito forte entre eles, assim. E na igreja evangélica eu experimentei essa acolhida, assim, de uma forma muito, muito intensa, assim. Eles foram muito cuidadosos comigo. E aí, como tinha os meus primos, tinha minha família lá, eu acabei ficando por lá, né? Não teve jeito. Lá eu fui educado, né? Eu aprendi a pregar, aprendi a cantar, aprendi a ministrar, aprendi a adoração, uma adoração mais espontânea. Não conhecia Jesus, fiz a primeira comunhão, mas infelizmente, né, a minha catequese não foi muito boa, não foi muito profunda, e aí eu posso dizer assim, que eu não conhecia Jesus Eucarístico, conhecia de uma forma muito superficial. E aí eu aprendi a adoração de outro jeito, né? Acabei conhecendo a adoração de outro jeito. E aí, nesse tempo, né, de igreja evangélica, acabei me distanciando da fé católica, porque como evangélico, né, e aí quem passa pela igreja evangélica sabe muito bem o que eu estou falando, como evangélico você é doutrinado, né, a pensar contra a doutrina católica. E as duas coisas principais que a gente é doutrinado a pensar quando a gente entra para a igreja evangélica é contra a Eucaristia e contra Nossa Senhora. Hoje eu vejo que isso mudou um pouco, mas ainda é muito forte essa questão de ser contra a Eucaristia e contra a visão de Nossa Senhora, né? E aí eu fui doutrinado assim, né, a pensar desse jeito. Foi quando num dia, assim, vivendo a minha vida como evangélico, eu tive um segundo encontro com Jesus, que foi numa experiência na Canção Nova, num acampamento que teve lá. E aí, nesse acampamento, eu tive aí uma experiência profunda, né, que eu posso dizer que foi profunda mesmo, de verdade. E nessa experiência profunda que eu tive, eu pude mergulhar nessa questão de conversão e etc., que aí foi quando eu conheci a Renovação Carismática Católica, foi quando eu conheci as comunidades católicas, que então, até então eu não sabia que existia, né? Para mim, a Igreja Católica era uma outra coisa, completamente diferente daquilo que eu experimentei naquele dia. Então eu comecei a experimentar uma outra igreja, que eu não tinha ideia. E aí foi a igreja que eu me apaixonei, né? Me apaixonei por essa igreja católica que eu estava conhecendo. E ali, dali para frente, eu posso dizer assim que a minha decisão como Hugo para ser católico foi tomada, assim. Mas depois de um tempo, eu ainda nessa transição, né, frequentando a igreja evangélica e frequentando a igreja católica, eu tive que tomar uma decisão que aí seria a decisão da minha vida. Foi num retiro no Mosteiro de São Bento. Eu estava tocando num retiro e já tinha feito crisma, já estava dentro da Igreja Católica em si, já estava participando de grupo de oração, etc. Mas ainda, né, estava vivendo aí uma vida, entre aspas, uma vida dupla, né? Eu estava na Igreja Evangélica e estava na Igreja Católica ao mesmo tempo. E aí surgiu uma grande dúvida no meu coração sobre a Eucaristia. E aí fui para um outro retiro, uma vigília, na verdade. Fui numa vigília numa capela. E aí nessa capela eu tive um encontro com Jesus Eucarístico, assim, que foi muito profundo, baseado em João capítulo 6, que aí mudou completamente a minha vida. Que foi justamente o pensamento de Jesus é um símbolo na Eucaristia ou ele é o corpo? Essa era a minha grande dúvida, né? E ali, naquele encontro, naquela vigília, eu tive certeza de que Jesus ele não era um símbolo, né? E aí ele estava ali de verdade, era ele de verdade ali. E aí ali eu posso dizer assim que eu tomei a decisão de verdade, assim, de não ser mais evangélico e ficar na Igreja Católica de vez, assim. Então a minha conversão ela foi acontecendo aos poucos, né? Demorou aí um tempinho. Eu costumo dizer que dura até hoje a minha conversão, porque eu sou muito teimoso,
né? Então, todo dia um pouquinho de investimento do Espírito Santo para poder me convencer cada vez mais. É exatamente isso que eu quero falar agora, porque assim, a gente decide, mas permanecer é diariamente, né? E aí eu queria que você um pouco exatamente de como é que você vive hoje essa decisão de permanecer na conversão diária. Como é que é na tua vida? Como é que você vive isso? É difícil ser católico, né, Belani? É muito difícil ser católico. Esses dias eu vi um vídeo, cara, do padre Paulo Ricardo, que eu achei muito bom. O padre Paulo Ricardo, ele falava assim, porque pensa, padre Paulo Ricardo, hein? Ser católico é muito difícil. Ser evangélico é Muito. mais fácil. Aí eu falei, mas por que, padre? Né, na minha cabeça. E aí ele falou assim, por exemplo, você chega numa igreja evangélica a primeira vez, você é super bem acolhido, as pessoas te amam, as pessoas te abraçam. Na primeira oportunidade, o pastor está na tua casa te visitando, tá te levando no colo, ele te ama ali. Agora, tu vai na igreja católica, imagina assim, ó. Aí ele deu exemplo, né? Imagina, você é um leigo, ateu, e aí você decide ser religioso, e aí você vira cristão. Aí você vai na igreja evangélica, você se apaixona pela igreja evangélica por causa da acolhida, etc. E aí, de repente, você, né, as coisas começam a andar, e aí, como todo bom evangélico, vai chegar num momento que você, se você busca a verdade, o padre Paulo Ricardo falando, né? Se você busca a verdade mesmo, assim, você vai sentir um buraco ali. E aí você vai procurar a verdade, só que a verdade completa está na igreja católica. E aí você vai parar numa igreja católica, só que você agora é evangélico. E você está acostumado com aquela dinâmica evangélica. E aí você chega a primeira vez numa igreja católica. Aí você bate numa paróquia. Terça-feira, 3 horas da tarde. Ninguém. Primeira coisa que você vai ver é a igreja de porta fechada. E aí você vai procurar a secretaria, a secretária pergunta: quem que quer falar com o padre? Cara, o padre Paulo Ricardo falando isso, velho. Quem é que quer falar com o padre? Não, tem que marcar um horário para falar. Tem que marcar um horário para falar com o padre. Tem que marcar um horário para falar com o padre. Tá vendo como é que ser católico é difícil, padre Paulo Ricardo falando? Os católicos são heróis da fé. E eu pensei, é verdade, cara. E é bem assim que eu vivo hoje, sabe? Eu vivo desse jeito, né? Na base do heroísmo. Eu amo a minha igreja. Amo a Dois. igreja católica. Eu dou a minha vida por essa igreja. Eu dou a minha vida pela igreja. Se Jesus hoje aparecer na minha frente e falar assim, Hugo, você vai precisar morrer por causa da igreja. Cara, vou na hora. Não tenho problema nenhum com isso. Mas que é difícil, é muito difícil. É muito difícil ser músico católico. Muito é o que muito vale, né? É É, é, mu- justo que muito custe o que muito vale. é muito difícil ser músico católico. É muito difícil ser homem católico. É muito difícil ser jovem católico. Eu não sou mais jovem, né? Mas é muito difícil ser jovem católico. É muito difícil ser católico. E a gente é católico porque a gente é teimoso. O padre Paulo Ricardo falou isso. A gente é católico, a gente é chato, a gente é teimoso. A gente é católico porque a gente luta para ser católico. A gente briga pela nossa fé. E é assim mesmo que tem que ser. Porque a santidade é para os violentos, ele falava, né? Então é nessa vibe que eu vivo. Eu vou dizer uma coisa, quando eu falei contigo, eu pensei, com a equipe dele. Aí, quando foi, eu já liguei para confirmar, é o Hugo. É Aí eu porque o vi, telefone fica no WhatsApp web, né? Então são muitas pessoas falando ali. E aí provavelmente você tá. falou com um monte de gente. Aí, assim, mas mesmo quando eu vi a entrevista antes de preparar essa, aí você falando que é você quem prepara tudo, você sozinho, eu falando, nossa, gente.
É, O Hugo, se eu subir, imagina. É um, falou, realmente, é muito difícil ser músico católico, é muito difícil ser católico, porque é. eu digo que a gente é católico porque é graça de Deus mesmo. É Ele que Sim, com quer, certeza. porque se for pela vontade da gente, é muito mais fácil sair pela tangente. Com certeza. Com certeza. Porque é muita renúncia que a gente faz para Muita poder ser católico. renúncia. Muita, muita, Muita renúncia. muita. Mas assim, ó, eu vejo, eu tiro por mim, né? Eu sou tão teimoso e tão ruim, sou tão podre, que se eu acho que se fosse muito fácil, eu não seria católico. Eu acho que eu sou católico porque é difícil, né? E eu acho que isso é uma virtude. A gente ganha essa virtude quando a gente se torna católico, é uma virtude muito importante, que é a virtude da fortaleza, né? E o dom da fortaleza, na verdade, não é uma virtude, é um dom. E aí esse dom, ele é um dom que quanto mais você usa, mais você ganha. E aí como que se usa o dom da fortaleza? Apanhando, não tem jeito, né? Então eu acho que esse é o bom caminho. O bom caminho é esse aí, né? E que Deus nos conduza, Deus nos ajude, Deus faça que a gente tome vergonha na cara cada vez mais, para que a gente consiga fazer a nossa parte e seguir em frente. Porque eu acho que isso é a parte mais importante da nossa vida como cristão, católico, é que a gente não pode desistir. Eu costumo sempre dizer assim, que o catolicismo ele é uma corrida que não premia quem chega primeiro. É uma corrida que premia quem chega, né? Então, se você chegar, se você se esforçar em chegar, isso é o que vale para Deus, né? A Cláudia dizendo, eu sou quase uma Joana d'Arc. E me diz uma coisa, chegou um momento, quando foi dentro dessa tua vivência como católico, que você decidiu que chegou aquele momento em que estava na hora de transbordar? A gente vai enchendo e depois a gente se transborda. Mesmo não enchendo por completo, que é impossível. Mas chega um momento, mas assim, para mim, eu me senti tão maravilhada com esse amor tão perfeito de Deus, anunciar isso. E como é que veio para você essa coisa de influenciar os outros? Começou a transbordar para os outros? Porque você literalmente transborda e não é só com suas músicas. Tenho acompanhado você, eu tenho visto várias apresentações suas. Não é só assim. A tua vida mostra isso. Uhum. O testemunho vai muito também pela vida. Aí eu queria saber exatamente isso. Quando foi que começou essa ideia, você começou a transbordar e influenciar os outros? Então, na verdade, eu nunca pensei em influenciar os outros. Tudo que eu fiz sempre foi voltado, e aí eu falo isso com muita sinceridade, assim. Eu sempre fiz as coisas muito voltado para Deus, assim. Tanto que a galera tem a relação comigo é muito difícil, sabe, Delane? É tipo ame-o ou deixe-o. É bem nessa radicalidade, assim. Porque eu realmente não me importo com a opinião das pessoas sobre aquilo que eu faço. Se- não querendo ser rude nem ser soberbo, sendo sincero. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu não faço música para fazer sucesso. Eu poderia fazer música para fazer sucesso, porque, sinceramente, eu sei o caminho das pedras. Mas eu não faço música para fazer sucesso. Porque eu não faço Sai. música para ser aplaudido, nem para ganhar dinheiro. Não faço. Eu não faço música para ganhar dinheiro e nem faço para ser aplaudido.
As músicas que eu escrevo baseado naquilo que eu vivo. Então, assim, é muito isso. Eu tive uma experiência com Jesus e foi muito marcante. Eu escrevo sobre isso. E eu não estou realmente preocupado se essa música vai fazer sucesso ou não, e etc. Não, não, realmente não estou preocupado com isso. A minha maior preocupação é: será que aquilo que eu estou escrevendo está passando para as pessoas que vão ouvir a verdade do Cristo que eu sirvo e amo? Ou isso vai servir apenas para outros motivos, né? Então, eu sou muito desse jeito. Então, na verdade, quando fala assim, Hugo e aí eu estou até num grupo, né, chamado de influenciadores católicos. Hugo é um influenciador católico. Eu não gosto de ser visto desse jeito. Eu sou um pai de família católico, batizado, missionário. E hoje psicólogo, graças a Deus, né? E aí, Legal. baseado nisso, né, eu tenho uma voz pública hoje, né? Sou fundador da Colo de Deus, sou fundador de uma comunidade chamada Comunidade Samaria, sou pregador, etc. Então eu sou uma pessoa pública, eu tenho músicas publicadas, eu tenho uma vida pública, etc. Então, baseado nessa responsabilidade de ser uma pessoa pública, né, e ter uma voz ativa na sociedade, eu me sinto muito responsável como eu sou responsável por isso, sou responsável por pessoas que me ouvem, então eu me preocupo muito em falar a verdade sempre. É lógico que a verdade de Cristo, não a minha, né? Porque realmente ninguém está interessado em saber a minha verdade. As pessoas querem ouvir a verdade de Cristo, né? Então eu acho que as pessoas, e aí essa é uma discussão que até com muitos influenciadores que eu conheço muita gente, a gente sempre conversa muito, a galera mais hypada e tal, a gente sempre fala assim de que conteúdo na internet precisa ser muito original, precisa ser muito você, né? Até porque aí olhando para você, né, e muitos outros que fazem um trabalho de evangelização, a igreja precisa muito de vocês. O povo precisa muito de vocês. Vocês têm uma voz única. A história de vocês é uma história única. Ninguém vai contar a história que vocês contam, porque vocês são únicos. Então, quando falarem publicamente, falem daquilo que Cristo fez na vida de vocês. Porque é disso que as pessoas têm sede, sabe? Infelizmente ou felizmente, Cristo ainda está acessível. Ele ainda pode ser encontrado. Mas ele só é encontrado nos irmãos. Tem pessoas, Delane, que só vão achar Jesus na vida deles em você. E aí você precisa se esforçar muito em continuar falando, sabe? Porque às vezes, e aí isso acontece demais, as pessoas falam e parece que ninguém ouve. Parece, mas não é assim. Entende? As pessoas estão te ouvindo, as pessoas estão te vendo, e às vezes uma pessoa vai passar por um vídeo seu, um texto seu, uma imagem do teu perfil, e ela vai salvar a vida dela. A gente não sabe o que acontece do outro lado do celular. Entende? Então você nunca pode parar. Você sempre tem que estar seguindo o seu caminho. Não importa se é para 4 pessoas ou se é para 10 mil pessoas. Porque o que importa no final não são as 10 mil pessoas. São as pessoas a quem Cristo chegou por causa daquilo que você fez. Tem uma frase de Madre Teresa de Calcutá que eu amo, que rege a minha vida, que diz assim: não é o que eu faço, mas o quanto de amor coloco naquilo que faço, que verdadeiramente importa. Né? Então, isso rege a minha vida. Então, se eu posso dizer que eu sou um influenciador, então tá bom. Eles dizem que eu sou influenciador? Tá, eu sou influenciador, mas eu quero te influenciar para levar para Jesus. Se não for assim, eu não quero.
Pois é. É bem complicado, porque eu sigo um caminho parecido. Eu faço Aham. música, aquilo que Deus fez na minha vida. A gente é isso, porque a música atrai, o vídeo atrai. Pessoas, às vezes, não entendem o que é que acontece do lado de cá. Não é só colocar a cara que está fazendo. Não é só É, dizer, é viver. e as mulheres ainda têm um agravante, né? Os homens, por exemplo, eu não fiz nada, eu tô aqui, ó, camisetinha, tô até comendo um melão, porque é o meu jantar, né? Agora, as mulheres têm que se maquiar, se produzir, se preocupar com o cabelo, e aí olhar o fundo para ver Não, se está combinando e etc. Homem, tô aqui, ó. Tô comendo no vídeo, uma falta de educação do caramba, mas tô com fome ainda, tá na minha hora de jantar. é nada. Ó, o bate-papo é um bate-papo. Se não for para ser natural, não vale. A ideia é cuidado de um quadro que está surgindo, que é o bate-papo comigo. E eu quero trazer exatamente pessoas que não influenciam as outras, mas sem influenciar por vontade própria. Exatamente o que você falou. Eu não quero influenciar. Você influencia. Influencia por quê? Influencia pela sua vida, influencia pelas suas músicas, influencia pelos seus vídeos. Você tem um trabalho. Porque eu faço parte do grupo, que é grupo ou um canal, não sei, não entendo muito de Instagram, que é a direção espiritual. E eu acho aquilo ali fantástico, eu acompanho ali, nossa, já me ajudou bastante. Então, realmente, influencia, e não é uma influência negativa, pelo contrário, influencia para Deus. Mas, assim, eu queria saber, veja o que você falou, que você, pelas experiências que você viveu. E aí eu queria saber o seguinte, você revisita a sua no teu dia a dia, Chegou dentro da picotado aqui a pergunta. Você revisita as suas músicas no teu dia a dia. Por exemplo, alguma coisa que você viveu, aí de repente aí tem aquela música. Você revisita as suas músicas para Então, você. até o ano de 2012, mais ou menos, eu não escutava minhas músicas. Eu tinha muito problema em escutar minhas próprias músicas. Depois de 2015, mais ou menos, eu comecei a tentar mudar esse pensamento. Hoje, eu não consigo escutar nenhum outro tipo de música. Não por preconceito nem nada, mas é porque eu preciso fazer um exercício. São muitas camadas aqui, tá? A primeira é assim, eu tenho um TDAH muito forte, muito forte. E eu esqueço as minhas letras, as minhas próprias músicas. Então, eu quando vou cantar no palco, eu esqueço minhas letras, cara. E aí é um problema isso, é um problema sério. Graças a Deus, assim, eu fui curado dessa vergonha, porque eu vi que tem muitos cantores que são famosos por aí que passam o mesmo problema que eu. Lulu Santos, Roberto Carlos, e que tem que cantar com prompt lázinho porque esquece as letras da música. Eu sou a mesma coisa. Então a primeira coisa eu só escuto as minhas músicas porque eu preciso lembrar da letra depois, senão eu me perco. Mas o segundo motivo, eu acho que esse é o maior motivo, eu ouço as minhas músicas para eu me lembrar de quem eu sou. Porque como as minhas músicas falam das minhas experiências com Jesus, eu ouvindo as minhas músicas, eu tenho essa percepção de que Jesus ainda está aqui, sabe? Cuidando de mim, me ouvindo. A música Casa, por exemplo, foi uma música que nasceu de uma experiência muito forte, né, na minha vida, da depressão, a tentativa de suicídio. Então, ouvindo a música Casa, eu tenho aí um exercício de autocura, né, de autoanálise. Então, eu preciso ouvir minhas músicas para eu não esquecer quem eu sou, né? Então, hoje é desse jeito. É, uma música ou outra eu escuto dos outros, assim, mas é muito difícil.
Eu só escuto hoje as minhas músicas, que é para justamente fazer esses dois exercícios. Primeiro, de eu lembrar das letras. E segundo, para eu poder me lembrar de quem eu sou, né? Não esquecer aí os propósitos de Deus na minha vida. Maravilhoso isso. Eu entendo perfeitamente. Aí eu vou fazer agora, eu vou entrar em uma outra questão. Porque a gente vai ser ligando a conversão. Que é pai e mãe, a gente tem que se converter, se manter convertido, ter a decisão e passar isso para os filhos. E eu vi que a Colo de Deus nasceu, não foi o que eu entendi, foi que a Colo de Deus nasceu para que seus filhos tivessem essa vivência. Isso. E agora, a Link, que é uma fofa, e tem o projeto dos desenhos, né? É. Então, a Colo de Deus, ela nasceu de uma necessidade dessas, né? A gente morava no Rio de Janeiro e a realidade católica onde a gente morava era muito difícil. A gente morava na favela e era muito difícil. Então, a gente começou a fazer um trabalho missionário de visita nas casas, onde eu fazia questão de levar minha filha, que era pequenininha, tinha 2 anos, para poder ela experimentar aquilo que a gente experimentava como católico. Porque eu aprendi, e isso eu aprendi tanto na igreja católica quanto na evangélica, que o ambiente familiar é o principal ambiente onde acontece a conversão. Então eu precisava criar esse ambiente de conversão para minha filha crescer num ambiente sadio, né? E assim foi, a gente criou esse ambiente para isso, né? Minha filha cresceu, hoje ela está com 23 anos, e é missionária na Colo de Deus, né? Ela é consagrada, etc. Então, o serviço ao qual eu fundei a Colo de Deus, ele foi bem executado, né? Minha filha, graças a Deus, é uma mulher de Deus, uma mulher maravilhosa, pregadora, cantora, dançarina, artista, sabe? Cheia de Deus, reza pra caraca. É o meu maior tesouro é a minha filha, né? O meu maior orgulho é a minha filha. Eu tenho um orgulho santo, assim, se é que existe um orgulho santo, né? Eu tenho um orgulho santo de dizer que minha filha é uma obra de Deus, assim. Aí agora vem Maria Alice, né? A Maria Alice nasce numa outra realidade, de uma comunidade que já está fundada, né? Mas que amadureceu e que hoje se chama Samaria, né? A Colo de Deus hoje é um movimento, né? Movimento eclesial Colo de Deus, se eu não me engano, esse é o nome deles agora. É um movimento, então, assim, é um movimento jovem, artístico, que fala muito com a juventude, mas a minha vida é uma vida missionária, de consagrado em comunidade. Então, eu continuei o meu caminho com a comunidade que eu fundei, que hoje se chama Comunidade Samaria, né? A Colo de Deus seguiu o caminho deles e hoje a Comunidade Samaria segue o caminho dela, que é o carisma original que eu fundei, etc., lá atrás, em 2003. Amadurecido, pequeno, do jeito que eu sempre imaginei que fosse. E a Maria Alice, ela hoje, ela está dentro dessa realidade, né? De uma comunidade madura, pequena, sólida, cheia de Deus, e que eu acredito que vai ter uma outra vivência, assim. Até porque hoje eu sou um homem completamente diferente de 2003, né? Em 2003 eu era um menino, eu era muito novo, eu tinha 28 anos. Hoje eu tenho 50 anos, né? Então, são 50 anos de muita porrada nas costas, lapada pra caramba. Apanhei muito da vida, apanhei muito de Jesus, e não tenho vergonha de dizer isso, né? Mas hoje minha filha encontra, assim, um pai melhor, uma história mais madura, uma comunidade mais madura, uma fé mais madura. A gente faz aí
eu e minha esposa, a gente todo dia faz a Lexio Divina e a nossa filha tem 9 meses, ela participa da Lexio Divina do jeito dela, mas participa, né? A gente reza o rosário, a gente faz tudo junto, sai em missão junto, para que ela experimente essa vida missionária, assim, né? E aí, pensando nisso, eu comecei esse projeto dos desenhos animados, porque já pensando, né, de que daqui a algum tempinho, e não vai demorar muito, minha filha vai querer ver desenho animado, porque é o mundo É hoje, inevitável. não tem jeito. Eu prefiro que ela veja algo que o papai pode fazer, que é seguro, e eu sei fazer, né? Do que ela veja as coisas do mundo e ela possa olhar e escolher, né? Ou não, isso aqui é melhor do que isso aqui, né? Então, a gente fez uma série de clipes em desenho animado e a gente está produzindo um desenho animado para o Natal desse ano, é, que vai falar sobre um pai e uma mãe que educam a sua filha, mas a sua filha encontra uma estrela caída no quintal e essa estrela vai falar, né, do nascimento do Salvador, e aí é a estrela de Natal e tal. E aí é bem a história assim, eu, minha esposa e a Maria Alice, assim, né? Então, eu acredito que ela vai se identificar muito, vai ser bem bonitinho, está sendo bem legal desenvolver isso com muita calma, né? Porque como eu falei para você, sou eu que faço tudo, então é tudo muito devagar, tudo muito bem feitinho, assim, que é para ir com calma, mas é feito com muito amor, né? E aí eu espero assim que isso também atinja outras crianças, né? Eu fiz lá o desenho Duas animado aqui, por favor, viu? da música mística Sublime, e o pessoal das catequeses e aí me manda mensagem: Hugo, graças a Deus você fez esse desenho animado. Eu mostro direto na catequese, o da Paixão de Cristo também, faz bastante sucesso com as crianças da catequese, agora principalmente na Páscoa, aí preparando a Páscoa. Então, eu fico feliz desse tipo de trabalho dar tanto resultado com as crianças, né? Inclusive, eu tenho notado, e é impressionante isso, que nas adorações que eu tenho ido tocar, na adoração ao Santíssimo Sacramento, tem aumentado cada vez mais o meu público infantil, as crianças indo para a adoração ao Santíssimo Sacramento. E eu acredito que é resultado desse trabalho, né, mais voltado para as crianças que está acontecendo. Inclusive, eu fui pregar num acampamento Kids, porque eu prego em muitos acampamentos, né? E aí agora eles inventaram o acampamento Kids. Cara, a coisa mais linda do mundo. Apaixonante. Apaixonante. Ah, eu vou fazer um pedido aqui. Pode fazer. Então, assim, peraí, deixa eu entender. Vocês já têm esses desenhos lançados, hein? Se você puder passar o. Hein? Porque pedido de mãe, porque eu tenho duas crias aqui, uma de 8 e uma de 9 anos. Uhum. E me incomoda muito. Assistem, e eu, sinceramente, eu não tenho muito acesso, porque eu não entendo muito de internet. E eu não tenho muito acesso. A internet é Frei Gilson, Instituto Reset, Instagram, agora que eu tô começando. E é isso. Eu não vejo muita coisa na internet. Eu não sou aquela assistindo filme, que fico Uhum. assistindo no YouTube, eu não gosto. Então, se você puder passar o canal, Sim, é Hugo Samaria. lá no YouTube também. É no YouTube, é lá no YouTube mesmo. Mas Ficção. Aqui eu, me diz que eu levo, porque elas gostam. aham. O, Elas- se Deus quiser e tudo der certo, né, a gente vai lançar esse. Vai ser um curta-metragem, né? E aí a gente pretende até inscrever ele nesses negócios de premiação e tal, para poder ver, né? Porque agora tem, inclusive, como é feito com inteligência artificial, agora tem premiações de desenho animado com inteligência artificial, né? Então a gente quer inscrever eles nessas premiações justamente para ter mais visibilidade, né? Porque o grande problema de lançar essas coisas é que você não encontra muita visibilidade, porque é um assunto católico, né? É um desenho animado católico.
né? Então, se fosse um desenho animado mundão, ia ter bastante influência, assim, com a galera. Mas como é católico, então a galera meio que não divulga muito. Mas a gente tá correndo atrás disso para poder fazer isso, alcançar mais pessoas, né? E também não ficar só na bolha, porque eu acho que isso deveria ser uma preocupação de todo bom católico que prega, né? De não fazer as coisas só para bolha, né? Para bolha católica. A gente precisa se preocupar com as pessoas de fora da igreja, porque no fundo, são essas pessoas que a gente quer atingir, né? Então, eu acho que isso tem que ser uma preocupação nossa. Tem, porque assim, a gente prega o evangelho para quem não conhece. Para quem conhece, a gente precisa incentivar. São duas coisas diferentes. Eu não sei se você Sim, concorda com essa minha visão, sim, mas sim, eu sim, tenho sim. muito isso na minha mente. Pregar para quem não conhece e incentivar a viver a quem conhece. Sim. E é difícil, porque existe o julgamento das pessoas. Quando uma pessoa que não conhece tanto o evangelho, mas está chegando e chega da forma errada, Uhum. tá aqui dentro, já julga, já fala que tá errado. É, é isso mesmo. A gente precisa, a gente não pode dizer simplesmente está errado, mude. Não, vamos viver, Exatamente. vamos ensinar aos poucos. É para isso que existe. Você não pode usar um discurso tão violento. É por isso que aí eu vou chegar agora na próxima pergunta. Quando você está pregando, já aconteceu de você pegar um tema e Hum. começar a falar e de repente perceber que você está falando para um monte de gente, mas quem realmente precisava ouvir aquilo ali era. Nossa Senhora, isso 100% do tempo. Toda vez que eu prego, eu não prego para os outros, né? Eu prego para o meu próprio ouvido. A maioria das vezes é assim. E eu acho que isso é muito importante, porque se você perde essa sensibilidade, pare de pregar, porque não adianta, né? São Paulo ele ensina muito sobre isso, né? E eu aprendi nas grandes escolas de pregação, e pregadores, etc. E eles falavam assim: sempre que você pregar, nunca se esqueça de que o primeiro ouvido mais perto da sua boca é o seu, né? Então, eu acho que isso é uma necessidade nossa. A gente precisa se ouvir. E eu faço questão, né, de gravar todas as minhas pregações. Eu gravo tudo para depois ouvir a minha pregação e até me policiar, assim, saber se o que eu estou pregando tá certo, se tem algum buraco, se eu deixei alguma coisa errada, se eu falei alguma coisa errada, para que se eu cometo alguma coisa errada, eu possa corrigir, né? Eu acho que isso é um exercício também que a gente precisa fazer como pregador, porque senão a gente acaba entrando num loop aí de achar de que a nossa verdade é absoluta, de que a gente não erra, de que a gente não fala besteira, e no auge da pregação, às vezes a gente se empolga e a gente acaba falando besteira mesmo, né? Então a gente tem que se programar, se policiar, para a gente poder fazer as coisas bem feitas. Eu te mandei uns links depois de você dar uma olhada lá. Tem bastante coisa para você mostrar para suas filhas. Eu acho que elas vão gostar bastante. Vou mostrar aqui. Eu tenho certeza que elas gostam muito de desenho. Mas quando tiver uma adoração, avisa que aí eu levo a adoração. Com certeza, A com minha do certeza. meio é apaixonada por Jesus. Mas por incrível que pareça, é mais difícil. Mas é assim mesmo. Aí agora deixa eu te fazer. Antes da gente encerrar, para não ficar muito longo, porque eu sei que também tem criança pequena. Isso. Agora, fora a Maria Alice, ela tá rezando o rosário por 3 dias. Ou ainda já passou dessa fase Não, não tá rezando não. Ela toda. nesse horário do Frei Gilson, ela ainda tá dormindo, graças a Deus. Ou ainda Mas dorme a noite toda, né? não, ela não dorme a noite toda, mas ela, tipo, ela dorme até meia-noite, acorda, aí depois dorme até 2 horas da manhã, acorda, aí dorme até as 5, 6, acorda e depois dorme de novo e depois só Jesus que sabe.
Depois só Jesus que sabe. É uma fase É, bem. É gostosa demais essa fase, mas é muito difícil. é, é muito Agora eu difícil. queria que você dissesse o seguinte: para quem está iniciando hoje, quem decidiu hoje, vou me entregar a Cristo, e acha que, por exemplo, eu já estou no amadurecimento de fé porque eu tenho 5 anos, mesmo eu tendo saído. Você está no amadurecimento de fé porque tem 50, mas quem está começando hoje, a gente chegou onde a gente está e acha que a gente não acha que tem que evoluir, porque tem. O que é que você diria para essa pessoa? Passo para essa pessoa que está iniciando hoje e pensa, eu não vou conseguir chegar nesse estágio. Bom, eu diria, se eu encontrasse, por exemplo, o Hugo Santos, que se converteu naquele dia lá, eu falaria para ele assim, ó, estude muito, Hugo, porque os livros vão te salvar da ignorância, né? O grande erro de, de um católico normal, vou usar esse termo, não é um bom termo, mas eu vou usar um termo desse. O grande erro de um católico normal é que ele fica muito na superfície. Por exemplo, vou falar aqui dos encontros que são encontros que eu chamo de encontro de porta, né? EJC, EAC, o próprio acampamento, é, o SEGME, são eventos de porta, que são eventos que têm um grande alcance, mas eles têm pouca profundidade, porque é pouco tempo para ter profundidade. A culpa não é do encontro, a culpa é do tempo mesmo. Mas as pessoas fazem um encontro desse, por exemplo, e acham que já são católicos, assim. E não é assim, né? Não é assim. Você precisa estudar. E aí, uma grande diferença da igreja evangélica para a igreja católica é que para você ser evangélico, basta você aceitar Jesus e está tudo certo. Para você ser católico, não. Para você ser católico, você precisa estudar, cara. Entendeu? Você precisa ter certeza daquilo que você está ouvindo tá no lugar certo. Você precisa mergulhar na tua fé. E eu digo sempre, né? A nossa fé católica, ela não é uma fé baseada num livro. Ela é uma fé baseada no encontro. Quem, quem é encontrado por Jesus é católico, né? Quem não é encontrado não é católico. Ponto. E aí, por que eu falo sempre da profundidade? Mano, imagina que tudo que você imagina ou pensa e tem dúvida no coração se responde em Jesus. Todas as respostas estão ali. E aí você encontra com ele. Você tem um encontro com ele. Você tem um encontro com a verdade. Ele está ali na tua frente. E aí tu vai deixar ele ir embora? Tipo, encontrei com ele. Tchau. Tá bom, agora eu vou seguir aqui minha vida. Mano, segue o cara. Visita a casa dele. Come com ele, senta na mesa. Vai tomar banho de piscina com ele. Vai pro mar com ele na Galileia. Anda até Jerusalém. Vai, se aprofunda. Ouve, come com ele, come dele, mastiga, sabe? Respira o ar que ele respira, porque a verdade está ali. Então, se você deixar ele embora, ele vai embora e você vai ficar sem as respostas que você quer ter, né? Então, vai atrás, não fica na superfície, né? E aí, o Papa João Paulo II ele vem e fala, né? Jovens, vão para águas mais profundas. Esse é o conselho que eu dou para quem está chegando. Não fiquem na superfície. E aí, olha que alegria, que prazer que existe, né? De dizer para alguém que, assim, cara, se você for mais fundo, é mais fundo. Quanto mais fundo você vai, mais fundo você descobre que tem. Então, assim, ó, vai, mergulha, velho. Se afoga nisso. Porque Jesus é muito bom. Jesus é grande demais. Jesus é grandão. E quanto mais você conhece Jesus, mais você descobre que você não conhece. E isso é bonito,
Isso não é um buraco que fica em você. Pelo contrário, quanto mais você descobre que você não sabe, mais completo você se torna. É um paradoxo, sabe? É uma coisa linda de se descobrir. Então, esse é o meu conselho para quem está chegando. Vai mais fundo, meu filho. Vai para cima. Só vai, né? Só Só vai. vai. Só Vai, vai. só vai. Eu te agradeço muito. Foi curto. E espero que você aceite outras vezes para a gente falar sobre Vamos, outras vamos sim. coisas. Eu quero que depois que você venha falar, eu estou curiosa para saber este nome, porque eu tenho uma teoria. Eu não Ah. ouvi ainda sobre. Eu acho que Samaria Maria. Hugo de Santos, do teu nome, podia ser de Maria. Não Não, não sei. é não. Mas a gente marca uma live para eu falar sobre isso. Marcar, vamos marcar? Vamos Mas marcar. você é todo dela, né? A gente sabe que você é todo dela. É, mas não é por causa disso, não. Mas a gente vai marcar uma live, então, para falar dela, Vamos sim. da comunidade. E tem alguma música que você gostaria de tocar um trechinho? Ou Eu não posso tocar porque minha filha está dormindo. Então, se eu tocar, eu vou acordar minha filha. Não, eu Mas te entendo. fica aqui a dica. Saiu a música mais polêmica da minha vida, que eu já escrevi. Mais altares, menos palco. É uma música que nasce de uma profecia que eu sou formador de músicos, né? A maioria dos músicos hoje que você ouve saíram do meu coração, da minha alma, né? Então, como formador de gente que canta, eu tenho bastante bagagem para dizer o que eu disse naquela música. Até porque o que eu disse naquela música veio do coração de Deus para mim, né? Então, é o que eu falo sempre, assim, ó. Eu nunca faço música esperando aplauso de ninguém. Eu canto aquilo que eu estou vivendo e aquilo que Jesus fala comigo. E essa música fala daquilo que Jesus fala para mim. Se isso te toca, seja bem-vindo, né? Mas se não te toca, tá tudo bem. Bate as sandálias, segue para outra cidade e vai seguir seu caminho. Mas eu tenho certeza de que se você ouvir essa música e você é músico católico, você vai entender o recado de Deus para você, né? Então fica aí a dica para você ouvir a música nova, Mais Altares, Menos Palco. Segunda-feira agora lança uma outra música que faz parte de um repertório muito meu, assim, que é uma música antiga, né, que é Na Sala do Trono. É uma música muito esperada. Muita gente me pediu para eu gravar essa música faz tempo, desde 2015, mais ou menos. Mas eu não tem uns 11 anos essa música eu não gravei por diversos fatores, mas dessa vez eu gravei, né? Então eu acho que também vai trazer muita nostalgia para a galera que me segue, principalmente a galera que conheceu a Colo de Deus no auge, assim, de 2015 e participava dos Adoração na Nossa Casa é Assim, nas orações nas casas, vai lembrar bastante desse tempo, né? Então fica ligado que toda segunda-feira tem coisa nova no meu canal do YouTube, nas streams, então é isso aí. Ouve a música nova, eu tenho certeza que a galera vai gostar. Mais, mais altares, menos palco. É, E depois eu vou conversar com você sobre formação e conversar como é que vamos funciona sim. isso. Mas, assim, muito obrigado de verdade. Deus abençoe você e sua muitas Amém. bênçãos. E eu estou falando de bênçãos de vida, Amém. que você tenha o sucesso. Não estou falando do mundo, o sucesso de Deus. Que Sim, Nossa Senhora continue guiando vocês sempre e que dê tudo, porque você é fundamental obrigado. nesse mundo que a gente está católico, difícil, e é Amém. fundamental ter uma pessoa como você Amém. ajudando a gente a seguir isso aí. Beijão Deus para as abençoe. crianças. Boa noite. Um beijo na Maria Alice, um beijo na sua esposa. Amém. Boa noite a todo mundo. Tchau, tchau. Depois a gente volta com outra live. Quarta-feira da Valeu. outra semana tem outra. Tchau. Tchau.